Diferencial de alíquota nada mais é do que a diferença entre a alíquota interna do estado de destino e a alíquota interestadual do ICMS. É importante aqui a gente já, um detalhe importante que na operação, no dia a dia, nós vemos bastante confusão, né, na prática, e às vezes a gente também deixa passar desapercebido isso, né? Quando nós falamos de alíquota interna, alíquota interestadual, não. Apenas 4% para os produtos importados, 7% para a região norte, nordeste e centro-oeste, 12% sul e sudeste. Então, nós temos apenas 3 alíquotas na operação interestadual. Agora, a alíquota interna, ela varia conforme o produto. Exatamente. Né? E aí vem a grande dificuldade aí na prática, né, que as empresas têm mencionado, principalmente no atraso, no embarque das mercadorias, porque quem trabalha ali na operação realmente demanda agora um tempo maior, né, para verificar na legislação do estado de destino, porque a alíquota interna é do estado de destino, olha, o DIFAL é a alíquota interestadual, a diferença entre a alíquota interestadual menos a alíquota interna do destinatário. Eu tenho que analisar o meu produto, né, de acordo com a minha classificação fiscal, a NCM do produto, qual é a alíquota interna dentro do estado de destino, seja qual for um dos 27 estados. Né? Uma regrinha bem bacana que está montando nesse slide, para ajudar a pessoa a entender o porquê do DIFAL e quando eu tenho um diferencial de alíquotas. Então, eu tenho que ter a somatória desses 3 itens aí. Então, eu tenho que ter uma operação interestadual, e depois eu tenho que ter um destinatário fora do estado, né, uma operação interestadual, e esse destinatário ser consumidor final. Lembrando que para mim ter o diferencial de alíquota, esse destinatário pode ser contribuinte ou não. Eu já vou ter o diferencial. Então, somando esses 3 itens apresentados no slide, eu vou ter realmente, vou ter que aplicar a diferença de alíquota. O que muda? Quem vai recolher esse diferencial? E também como será partilhado esse diferencial. Pela alteração da emenda, ou seja, eu tenho o quê? Quando o contribuinte destinatário, quando o destinatário for contribuinte do imposto, passa a ser dele a obrigação de recolher esse diferencial de alíquota. Tá a PEC, né, 197 de 2012, a emenda constitucional 87, o Simples Nacional, né, as empresas optantes pelo Simples Nacional, elas já começaram a se movimentar, né, em relação a isso, porque havia somente o recolhimento no DAS, né, do Simples, que não é tão simples assim, mas há ali uma facilidade, né, em relação a isso, e é uma mudança para a empresa, para a pequena e média empresa, para o pequeno empresário optante pelo Simples Nacional, é uma burocracia realmente bem diferente da realidade, né, que ele está habituado. Exatamente. Então, passar a recolher na saída da mercadoria 40%... Né? Não, e além de onerar financeiramente, né, em pecúnia, a operação dele, ele também tem uma oneração de processo. Então, imagina, normalmente uma empresa do optante pelo Simples não é uma empresa grande com uma estrutura, com um sistema pré-definido para informar as alíquotas. Não. Normalmente são pessoas que estão ali na frente do computador, 2, 3 pessoas que são responsáveis pelas operações. E, na verdade, eu conheço casos de empresas que teve que contratar 3, 4 funcionários para atender toda essa demanda gerada pela emenda. Estudar a legislação. Estudar a legislação, né? Gerar a guia, fazer a nota fiscal da maneira correta. Também onerou o tempo de entrega dele. Então, hoje ele contava que ele entregava em 3 dias úteis. Ele fala, não, precisa acrescentar mais 2 dias. Primeiro, eu preciso analisar a legislação. Segundo, eu preciso recolher a guia antecipadamente para poder liberar a carga. Então, isso também gera um impacto nas operações dele. Porque uma empresa maior, que tem um porte grande, que tem pessoas já habilitadas e especializadas naquilo, em executar aquele tipo de tarefa, ele conseguiu manter o mesmo prazo, enquanto empresas pequenas não. Me onerou o prazo, me onerou o valor e me onerou meu processo. Então, é toda essa discussão que está em tramitação, está justificativa. Na verdade, temos alguns sindicatos, alguns órgãos de representação
PROCON, principalmente, que foi o principal que deu a decisão da ADIM em liminar, que estão contra. Falou, não dá. O simples teoricamente é para ser simples. Na prática a gente sabe que não é. As pessoas que trabalham na área sabem o quão dificultoso é tratar o simples, principalmente aqueles que tratam com operações interestaduais. E veio mais a emenda 87 para, além de tudo, onerar o processo e o valor, a tributação praticada naquela empresa. Então, ele tinha a perspectiva de ter tributação de 14% sobre o seu faturamento, ele vai ter que adicionar algum percentual ali sobre o ICMS das operações com interestaduais. Isso para ele é um custo maior, porque se ele for aplicar tudo isso no produto, de repente ele não vende. E onde gera toda a discussão. Então, na verdade, ele perde competição no mercado ao onerar o seu produto, ao onerar o seu processo. Exatamente. Enfim, eles conseguiram, né? O Estado de São Paulo, momentaneamente, né? Está suspenso. O Estado de São Paulo já havia se manifestado com o comunicado CAT 1, que estabelecia a obrigatoriedade do recolhimento, né? Falava do preenchimento da GNRE, como a empresa optante do Simples Nacional deveria fazer o recolhimento do diferencial de alíquota. Após, né, essa decisão, mais uma vez, o Estado de São Paulo se manifesta com o comunicado CAT 8, né, que fala da concessão da medida cautelar na ação direta de constitucionalidade, que é a DI 5464. Né? Então, o que acontece? Nós vamos observar ali, os contribuintes optantes pelo Simples Nacional que realizarem operações e prestações interestaduais que destinem bens e serviços ao consumidor final, não contribuinte do ICMS, ficam desobrigados a recolher a parcela referente ao diferencial de alíquotas que cabe ao Estado de São Paulo. Ressaltando, em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 18 de fevereiro de 2016. Ou seja, as empresas optantes pelo Simples Nacional, que estavam aguardando, né, essa decisão, porque já tinham certeza que ganhariam, e não recolheram o diferencial de alíquotas entre 1º de janeiro e 17 de fevereiro, devem recolher.